Neste mini documentário abordaremos um recorte sobre o momento atual diante do cenário da pandemia do coronavírus. Embora a história e personagens fictícios, o conteúdo teórico, bem como as entrevistas, abordam de forma verídica os dados e informações sobre o coronavírus e a pandemia. A professora Socorro trabalha há quase 20 anos no ensino básico, ministrando aulas de ciências. Março de 2020. Pessoal, só isso aqui mesmo por hoje, certo? Copiar os conceitos, a gente já leu bastante hoje. Copie esses conceitozinhos que decorando para a prova dá certo. Aqui na prova vai cair só o conceito. Então você copia os conceitos, decorem que dá certo. Próxima aula, já vou logo adiantando. A gente vai ler o capítulo 3. Então traga um livro que vai ser só leitura, capítulo 3 sobre vírus, certo? Então por hoje é só. Se puder ir acompanhando os conceitozinhos, fazendo leiturinha para quando chegar aqui não tá travando a leitura, tá tudo certo. Por hoje é só, tá bom? Ai, meu Deus, a aula foi tão cansativa hoje. Chega, eu tô com minha garganta doendo. Vamos olhar aqui as notícias do dia. Informamos que, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, a partir de amanhã, todas as aulas serão suspensas devido à pandemia do coronavírus. Julho de 2020. Ai, meu Deus, um vírus que ninguém conhece. Como é que eu vou explicar isso para os meus alunos? Não, vou até anotar aqui o nome do vírus, que eu até me esqueci. Vamos ver se tem mais alguma novidade aqui nessa televisão, só tá passando coisa ruim. Ai, Senhor. Após meses de suspensão das aulas, a partir da semana que vem, as aulas retornarão de forma remota. Lembrando que essa medida foi adotada para que os alunos não percam o ano letivo. Portanto, semana que vem, aulas à distância, adotando essa nova modalidade de ensino. Fala, minha Nossa Senhora do Céu, tô perdida. O que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Não tenho um telefone bom, não tenho um notebook, aula à distância, aula remota. Eita, meu Deus do céu, planejar online. Eita, eu vou ligar pra Sofia. Cadê o número de Sofia aqui? Alô? Alô? Sofia, mulher, tô doidinha, tu vai ter que me socorre, mulher, pelo amor de Deus. Calma, Corrinha. Qual é o problema? Mulher, Sofia, de raio das aulas você é remota agora? Eu vi no noticiário. Como tu fala assim, não tá uma dessa, Sofia? Mulher, mas não tem muita dificuldade não. Mulher, eu não tenho um notebook, meu celular foi 99 no Black Friday. Como é que eu vou fazer? Meu celular nem memória eu não tenho, nem WhatsApp eu não tenho. Como é que eu vou receber essas atividades do menino? Como é que eu vou digitar no notebook? Calma, Corrinha. Pra tudo tem uma solução. Senhora, não, já tô tempo de corredor e eu tô imaginando um menino ligando e mandando coisa e eu sem saber responder. Calma, vamos marcar uma reunião, Corrinha? Vamos, mulher, logo, vai, chega, não. Pronto, vamos fazer assim. Ai, Nossa Senhora. Você pode me encontrar hoje à tarde pra gente fazer uma Oxe, eu reunião? posso ser agora. Ai, minha Nossa Senhora. Pronto, pois vá lá na minha casa que a gente vai fazer uma reunião e eu vou lhe mostrar alguns recursos para aulas remotas. Ai, meu Deus, só tu mesmo, viu? Porque me manda o teu endereço pela mensagem de texto, SMS, que eu não tenho WhatsApp, não. Tá certo, mando sim. Pois tá bom, Sofia, já que tu vai me salvar mesmo. Ele deu uma liga aqui já. Até daqui a pouco. Pois tchau. Ai, Sofia, mulher, cheguei. Se tu não me ajudar, não sei quem mais quer me ajuda. Calma, Corrinha, mulher. Pra que toda essa alarde? Mulher, eu não
nunca usei isso não, ó. Não sei nem onde é que liga isso aqui. Mas não tem dificuldade não. Fala, meu Nossa Senhora. Ó. Ai, meu Deus. Mulher, Corinha, eu acabei de me formar lá no IFE, lá de Brejo Santo. E lá a gente usava muito a tecnologia, mas voltada para a sala de aula. E eu vou te ensinar alguns meios que a gente utiliza. Mulher, do tempo que eu me formei, 1990, tu acha que ainda eu sei dessas coisas? Sabe sim. Mas tu tem que aprender, né? É. Então vamos. Eu vou te mostrar uma videoaula de professores que já estão ministrando esse tipo de aula, Tá tá certo. bom? Já para a gente ir fazendo um plano de aula mais voltado para a tecnologia, para sua aula. Pronto, pois tá certo. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. Então aqui nós vamos ter, né, alguns aspectos gerais sobre o coronavírus, né? O SARS-CoV-2 ele vai ser o agente etiológico do Covid-19, né? É um RNA vírus que afeta células humanas a partir da infecção de uma proteína de membrana e com a enzima conversora de angiotensina. Então, em todo o organismo, né, a presença da enzima ACE2, que fisiologicamente é caracterizada por contribuir na regulação da pressão arterial, marca os tecidos susceptíveis à infecção, visto que o vírus ele vai exigir, né, entrar na célula através dela. Uma vez, né, que esse vírus ele entra dentro da célula, o agente viral ele vai soltar o seu material genético, que no caso é o RNA, né, e vai sequestrar a maquinária celular, né, replicando-se e invadindo novas células. O coronavírus ele foi, né, descoberto em 2019 após casos registrados na China, né, na cidade de Wuhan. Após, né, aparecerem indícios de pessoas com problemas respiratórios, né, no comércio de Wuhan, foi que se deu o coronavírus, né? Foram feitas algumas investigações, né, e foi descoberto que várias outras pessoas tinham sintomas, né, respiratórios e quando foram ver era um vírus, né, que estava se propagando. Então, os primeiros casos de corona eles foram identificados em meados da década de 1960. Então, como se propaga o corona, né? O corona, ele é um vírus bem pequeno, né? Visto por microscópio, né? E ele pode ser propagado de pessoa para pessoa, né? Por meio de uma gotícula do nariz, como vocês podem observar nessa imagem, ou da boca, né? Que se espalham quando alguém doente tosse ou espirra, né, próximo de outra pessoa. E a transmissão ela vai ocorrer principalmente de pessoa para pessoa, né? Como a gente já viu. Esse período de incubação, né, que é o tempo que leva para que os primeiros sintomas apareçam, ele pode durar de 2 a 14 dias, certo? Então aqui a gente tem algumas formas de se prevenir contra o coronavírus, né? Algumas prevenções que são essenciais, como por exemplo, evitar aglomerações, né? Em locais, ambientes fechados, né? Como festa e assim por diante, né? Evitar também viagens, né, para locais com circulação do vírus, lavar as mãos com frequência, certo? Principalmente após tossir ou espirrar. Evitar abraços, aperto de mão, beijos, né? Evitar locais públicos que estejam, né, com caso você esteja com
os sintomas, né, como infecção respiratória, evitar visita aos centros de saúde, né, que são locais que estão mais propícios para o corona, utilizar álcool em gel nas mãos, né, então não é sempre que a gente pode estar lavando as mãos, né, não é sempre que a gente tem água e sabão, né, disponível para lavar as mãos, então é essencial que a gente esteja, né, com álcool em gel, para que possamos estar sempre higienizando as nossas mãos, certo? Então, caso você for tossir ou espirrar, usar um lenço descartável, né? Ou então você também pode usar o cotovelo, né? Flexionado, como mostra a imagem. Evitar tocar nos olhos, no nariz, né? Ou em locais próximos. Não compartilhar objetos pessoais, como talheres e copos, dentre outros, manter o ambiente sempre ventilado e a gente evitar o máximo possível, né, de contato com as pessoas idosas, né? E aqui tem algumas referências sobre as imagens, né, que aparecem no slide. Simples, tá vendo? Clareou mais, né? Mas, assim, uma coisa nova para eles verem de atualidade, assim, como é que eu posso mostrar isso a eles? A gente pode mostrar, por exemplo, uma entrevista ou com um médico ou com um enfermeiro, alguém da área da saúde, né, que passa mais informações para eles, ou até mesmo com uma pessoa que já teve o Covid, para ele dar mais informações às pessoas, para as pessoas terem mais uma noção de como se cuidar e se prevenir. Melhor. Viu? Aí eu vou te mostrar o exemplo de uma entrevista que você pode passar para eles e no final da aula, depois que você mostrar essa entrevista, você pode até utilizar ela para a resolução de um questionário que você vai aplicar a eles para a resolução das questões sobre vírus. Ótimo. Certo? Certo. Boa noite, meu nome é Jaqueline, eu estou aqui com a enfermeira Fatinha e a gente vai falar um pouco para vocês sobre o coronavírus. Meu nome é Fatinha, como já fui apresentada pela Jaqueline, sou enfermeira, formada há mais ou menos 4 anos de formação, sou novinha ainda na área, né? Sou especialista em neonatologia e pediatria, com experiência em obstetrícia, experiência prática e teórica, urgência, emergência, clínica geral e clínica cirúrgica. No momento estou há 8 meses atuando no Covid-19, né, na linha de frente. Comecei na emergência e depois minha escala foi para a UTI Covid, aonde eu estou atuando até o momento. Há mais ou menos aí 8 meses trabalhando com Covid. O que você, como profissional, observou em relação ao tratamento dos pacientes? Infecção principalmente, né, de órgãos respiratórios, então é uma doença que acomete principalmente o órgão pulmonar. Então, como eu já falei, a doença varia muito do perfil epidemiológico do paciente. Então, vai depender muito de que tipo de paciente a gente está lidando. Se é um paciente jovem, se é um paciente idoso, se já possui patologias prévias. Então, assim, é uma coisa que a gente nem afirma a forma de como vai lidar, né, de como o profissional tem visto, porque, assim, depende muito da parte imunológica do paciente. Então, ela se manifesta de formas diferentes. O principal exame é realizado, Fatinha? Sim, todas as unidades, né, criaram seus protocolos. Foi uma série de exames laboratorial e uma série de exames de imagem. Né? Entre os exames laboratorial, entra o hemograma completo, a função renal do paciente, as enzimas habituais, os eletrólitos, um coagulograma, uma gasometria é essencial no paciente, um dedímero também é muito importante. Em relação aos exames de imagem, está especificamente mais o raio-x e a tomografia, que vai analisar melhor a imagem pulmonar do paciente, já que é o órgão mais acometido. Como você, como profissional, avalia a atual situação da pandemia? No momento, como você consegue enxergar? Bem, eu consigo enxergar como profissional da saúde, ainda na linha de frente, que a gente ainda está na luta,
né? Que a gente está na luta. Tem dias que a gente pensa que está terminando, que está acabando, que diminuiu, mas o meu ponto de vista hoje é que a gente ainda está na luta, né? A gente ainda tem aí vários leitos de UTIs abertos e que estão ocupados com pacientes acometidos pela Covid-19. Não acabou a doença. Tiveram só alguns leitos que foram fechados, mas as UTIs Covid ainda existem e ainda existem leitos ocupados com paciente e uma demanda ainda muito importante. Estamos aqui com Esmeralda, ela que foi uma pessoa que foi diagnosticada com Covid-19 e também ela é uma profissional da saúde que trabalha como técnica de enfermagem. E hoje ela vai estar trazendo para vocês um pouco como foi a sua trajetória durante o período que ela estava infectada, porque ela já está curada, e ela vai estar apresentando como foi o diagnóstico, quais foram os sintomas que ela apresentou e o principal, como ficou o seu psicológico durante esse período e alguns medicamentos que ela fez uso. Então, eu passo a palavra para você, Esmeralda. Bom, eu fui diagnosticada com Covid através do SWAB. Foi coletado o SWAB após 3 dias de sintoma e demorou mais ou menos 5 dias para sair o resultado. Eu tive o primeiro sintoma numa quinta-feira, só que eu achava que era só o cansaço do trabalho, porque eu trabalhei a segunda e terça, plantão de 24 horas, e achei que era só um cansaço físico normal, que se eu descansasse, tudo ia ficar bem. Mas aí, na quarta-feira, eu ainda continuei cansada e na quinta principalmente. Aí na quinta eu procurei o hospital, a parte do isolamento do Covid, e lá eu recebi o atestado e fui para casa, ficar isolada. Porque como era sintoma do Covid, eu não podia arriscar. Aí o médico, ele passou a medicação, ivermectina, vitamina D, azitromicina para tomar durante 5 dias e eu segui o protocolo. Esperei os 5 dias depois do SWAB e realmente deu reagente. Fiquei muito abalada, porque você passar 14 dias em um quarto trancada é muito ruim. Eu sempre estava com o celular procurando conversar com o povo da minha família, todo mundo estava preocupado, até porque algumas pessoas que têm Covid têm sintomas leves, mas outros a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Eu fiquei muito preocupada, muito mesmo. Achei que ia morrer, achei que não ia dar certo, mas aí ficou tudo bem, deu tudo certo depois. Pronto, então aqui nós realizamos o agradecimento, né, pelas suas contribuições e o nosso muito obrigada. Deu para compreender melhor? Deu, variou bastante. Pronto. Muito bom. Aí depois você vai gravar suas aulas, vai enviar para cada aluno e pode aplicar o questionário, como eu lhe disse, a respeito das questões sobre o vírus e espere o retorno deles. E eu espero que tenha ajudado na sua construção do seu plano de aula. Ajudou bastante, porque eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer, mas graças a Deus que você me explicou, que vai dar tudo certo. Há muitas discussões sobre o ensino remoto. Para alguns, é a solução por apresentar a possibilidade de se manter um calendário ou garantir que mais um ano letivo seja concluído. Mas e os alunos? Mas e o aprendizado? E os recursos tecnológicos? E o professor? E a professora? E a educação de qualidade?